Pronto, vamos dar início então ao seminário. Olá e bem-vindos à primeira sessão desta segunda temporada dos seminários de fontes de arquivos estrangeiros para o estudo da história de Portugal, que eu coordeno em colaboração com a Amândio Barros e com o apoio à organização da Ana Clarinda Cardoso e Liliana Oliveira. Trata-se de uma iniciativa desenvolvida no Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e conta com o apoio do Programa Santander e Reitoria da Universidade do Porto. As sessões deste ano letivo serão inteiramente online, através da plataforma Zoom, porque depois dos adiamentos e cancelamentos das sessões do ano letivo anterior, decidimos que esta será a melhor forma de darmos continuidade a esta iniciativa sem corrermos os riscos associados a esta nova era da SARS-CoV-2. E sem perder mais tempo, avanço para a apresentação da nossa convidada de hoje. Cátia Antunes é professora catedrática, Professor of Global Economic Networks, Merchants, Entrepreneurs and Empires, no Instituto de História da Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Licenciou-se em Portugal, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo depois passado pela Universidade de Leicester, no Reino Unido, até finalmente ter desenvolvido a sua investigação doutoral em Leiden. Os seus interesses de investigação nas redes de negócios interculturais durante a época moderna expandiram-se para incluírem questões relacionadas com o papel dos agentes e a construção imperial dos Países Baixos, numa perspectiva comparada com outros impérios da Europa Ocidental, a relação entre o empreendedorismo privado e o Estado na exploração de recursos coloniais. O seu projeto mais recente, financiado pela NWO, que é a instituição estatal holandesa de apoio à ciência, tem por título Exploiting the Empire of Others, Dutch Investment in Foreign Colonial Resources, de 1570 até 1800. E pretende investigar como os empreendedores holandeses participaram na exploração dos impérios inglês, francês e ibéricos. Essa investigação tem sido apoiada por várias instituições e entidades, como Fulbright Foundation, Dutch Research Council, European Research Council, Marie Curie Initiative e a Cost Action Organization. Esta é apenas uma versão muito resumida dos seus interesses científicos e da sua carreira fenomenal, que pode e deve servir de exemplo para todos os estudantes de História que ambicionam uma carreira de investigação. E é por tudo isto e muito mais que a Cátia Antunes é a pessoa ideal para nos falar sobre fontes neerlandesas e flamengas para o estudo da história portuguesa. Obrigado, Cátia, por estares aqui presente e tenho a certeza que será um seminário muito interessante. Passo-te a palavra. Muito obrigada. Só gostaria de contradizer a tua apresentação num ponto, especialmente para as pessoas mais novas, não façam nada daquilo que eu fiz, pelo amor de Deus, que seria de facto um grande erro de várias formas. O Flávio tinha-me pedido para começar a minha apresentação explicando um bocado a minha trajetória académica e a forma como a minha investigação tem sido influenciada por arquivos estrangeiros, especialmente nos Países Baixos, e quando eu digo os Países Baixos é a Holanda e a Bélgica, mas como é costume, não vou fazer nada daquilo que ele me pediu, porque acho superlativo vir falar-vos do meu trabalho em termos de conteúdo como introdução. Sugiro que comecemos por ver e dedicar a maior parte do tempo que vamos estar juntos aqui para falarmos das coleções na Bélgica e na Holanda e depois, numa segunda fase, quando vocês já estiverem um bocadinho mais habituados à ideia do que é que são estas coleções, se quiserem então podemos discutir como é que eu tenho utilizado várias destas coleções e vários destes arquivos de forma complementar ou singular na minha investigação. Portanto, começamos ao contrário. E se não houver qualquer tipo de questão sobre este assunto, também não tem importância nenhuma. Vou partilhar convosco um PowerPoint. Isto vai pedir de vocês uma determinada paciência, porque o PowerPoint tem links, porque eu quero vos demonstrar na prática, especialmente para as pessoas mais jovens ou para as pessoas que nunca vieram aos arquivos nestes países, para de facto compreenderem como é que os arquivos estão organizados, mas o potencial da pesquisa no arquivo mesmo à distância. Portanto, não poderem vir por causa da Covid ou porque falta o dinheiro ou porque eu sei como é que são estas coisas, os constrangimentos das aulas, mesmo para os colegas que dão mais aulas, que estão mais envolvidos noutras atividades, o não poderem fisicamente estar no arquivo neste momento na Bélgica e na Holanda não é razão para não se fazer pesquisa nestes arquivos. E penso que este será o meu primeiro ponto. Estes são dois países
especialmente a Holanda. A Bélgica depende um bocadinho onde se está na Bélgica, mas a Holanda é um país que neste momento, já há alguns anos, tem uma política de conservação de arquivo que é totalmente dispara daquilo que vocês conhecem para o caso português e espanhol. Os arquivos na Holanda são feitos são pensados no citizen science. A ideia do citizen science, isto quer dizer que a memória histórica tem que estar obrigatoriamente aberta a toda a gente. E a toda a gente é desde a pessoa que não tem um grau académico, até uma criança, um velhinho, um estrangeiro. Portanto, os arquivos estão totalmente abertos. Isto de não haver, de haver coleções que não estão abertas para se verem, ou arquivos que não se podem aceder, ou que só se podem aceder por marcação, etc, etc. Isto não existe neste paralelo. Isto tem a ver também com uma educação que os arquivistas nestes dois países têm, e isto é uma tradição que já vem do século XIX, em que o arquivo está aberto, em primeiro lugar, até à Segunda Guerra Mundial, ao investigador, e depois da Segunda Guerra Mundial, de facto, ao cidadão que paga impostos e que tem direito a rever-se na sua história. E, portanto, a atitude do arquivista aqui é, se manda um e-mail com uma pergunta sobre um determinado arquivo, é, de facto, receber uma resposta a esse mesmo e-mail no mesmo dia, a não ser que a pessoa não trabalhe àquele dia específico. E se, por exemplo, neste momento, isto é um pequeno exemplo, o arquivo municipal da cidade de Amsterdão, se o investigador ou se a pessoa em questão quiser um documento que não está online, que ainda não está digitalizado, a pessoa simplesmente pede a digitalização e eles fazem a digitalização grátis, sem pagar nada. A digitalização vai online e toda a gente tem acesso à documentação que naquela altura é importante para si ou será importante para toda a gente. Isto quer dizer que existem dois fenómenos que se despoletam. Um é que as fontes são abertas a toda a gente, portanto, a fonte em si deixa de ser interessante como forma de demarcar uma determinada área de investigação. Portanto, isto não há quintais, as fontes são públicas e a maior parte das fontes estão lá há 800, há 500 anos. Ninguém quer saber se as fontes são novas ou são velhas. Aquilo que importa é que tipo de questões se levantam às fontes, que novas perspectivas trazemos às fontes que já existem. E, portanto, a política é a abertura completa das fontes. Portanto, para quem pensa que vai encontrar coisas espetacularmente novas nestes arquivos, vocês têm que fazer o vosso melhor para as encontrar, porque, em princípio, está tudo lá. Provavelmente ainda ninguém trabalhou tudo, obviamente, mas as fontes estão abertas. A segunda questão é que, devido a esta tendência de abertura total dos arquivos, os arquivos e os arquivistas e os investigadores têm-se movimentado para um sistema de interconexão de arquivos para que os investigadores possam procurar determinados temas em vários arquivos ao mesmo tempo. Portanto, as bases de dados que estão associadas às pesquisas nestas instituições são extremamente desenvolvidas e dão acesso, portanto, a um corpo documental dentro de um arquivo geral que vos leva a documentos diversos em coleções diversas sobre a mesma temática. Que é uma coisa que, por exemplo, em Lisboa, na Torre do Tombo, ou no Arquivo de Simancas, ou mesmo no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, é absolutamente impossível. Portanto, se alguém está a fazer um trabalho sobre Viana do Castelo, obviamente tem que ir pensar quais são as instituições, onde é que eu vou encontrar informação sobre Viana do Castelo, desde Viana do Castelo até às instituições, até às coleções das instituições, às coleções do Estado. Portanto, tem que se fazer um exercício mental de conhecimento dos contextos para se conseguir chegar à documentação, e depois há um documento de 1230 aqui, um de 1600 lá, e depois há outro que está em mau estado, não se pode ver. Bom, acho que toda a gente se reconhece nestes dramas dos arquivos sul-europeus,
que é uma coisa que eu não estou habituada nestes arquivos, tanto na Bélgica como na Holanda, porque devido a estes motores de busca, aquilo que acontece é que a informação é-nos dada de toda a documentação que existe sobre um determinado tema dentro daquele determinado arquivo, em centenas de coleções. E, portanto, chega-se à carta de A para B que diz respeito a Angola, por exemplo. Isto quer dizer que os obstáculos à investigação se resumem a duas questões. A língua, nem sempre, porque a maior parte destes arquivos, é outra vantagem da Bélgica e da Holanda, estão em línguas que toda a gente lê, latim, francês. Há muita documentação estrangeira nos arquivos, italiano, português, espanhol, alemão. Existem centenas de documentos nestes arquivos que estão em línguas que não são o flamengo. E em segundo lugar, tem também, tem até um certo ponto a vantagem de que se tem uma perspectiva geral da forma como as instituições se relacionam com uma determinada temática. E isto também é normalmente uma visão panorâmica que nós não temos da documentação sul-europeia. Portanto, vou-vos mostrar, então, alguns exemplos. Tenho-vos a dizer que os exemplos que vos trago, podia-vos trazer 500 exemplos, mas tive que fazer uma pequena seleção e utilizando palavras-chave que me parecem que são assuntos que podem interessar às pessoas em Portugal e que normalmente as pessoas... como é que se vai fazer pesquisa sobre Goa nos arquivos holandeses? Bom, a catrefada de fontes que existe sobre Goa na Holanda não acaba mais e garante-vos que há mais documentação sobre Goa nos arquivos holandeses do que há no Arquivo Nacional de Torre de Tombo. Portanto, vamos então começar por ver, vou ter algumas considerações sobre a razão pela qual eu penso que seria bastante saudável para historiadores e interessados em Portugal ter em conta os arquivos estrangeiros e depois vou dar-vos a conhecer um bocadinho a realidade na Bélgica e na Holanda com alguns exemplos. Gostaria desde já de vos deixar duas ressalvas. Uma é que os museus na Bélgica e na Holanda têm, normalmente, para além de uma biblioteca, um arquivo, propriamente dito, que é uma coisa que, em Portugal, a maior parte dos museus ou não tem arquivo, ou os que têm arquivo, os arquivos não são abertos, a não ser que se conheça o curador principal do museu. Portanto, a maior parte dos museus na Bélgica e na Holanda têm grandes coleções de arquivo que estão parcialmente relacionadas com o museu, mas não necessariamente. E, em segundo lugar, há uma tradição de coleção de grandes bases de dados com informações sobre determinadas temáticas. Estas bases de dados são normalmente, são todas elas públicas, estão depositadas em depósitos públicos, são acessíveis à distância e podem ser utilizadas para publicações várias, normalmente resultando de financiamentos ou europeus ou normalmente das instituições, especialmente das instituições holandesas. O porquê dos arquivos estrangeiros? Eu penso que há uma questão que é essencial, que é aquela dos conteúdos. Há temáticas em Portugal que não se podem estudar simplesmente pela raridade da documentação, ou por não se saber onde é que a documentação está, ou pelos arquivos e bibliotecas nos fazer a vida no inferno para chegar à documentação. Para quem começou por trabalhar mercadores e portos, vocês compreendem que depois de se lutar com se poder consultar a documentação notarial, depois de se lutar com o não haver documentação privada sobre determinadas casas comerciais, estamos obviamente dependentes dos poucos notariais que se podem ver, da legislação régia e, obviamente, da documentação local, que normalmente é esparsa, e no caso do Porto,
que é uma exceção no panorama português, existe documentação, de facto, de relevância para se poder estudar o Porto como uma cidade marítima. Portanto, é uma questão de conteúdos. Eu argumentaria o mesmo para exploração colonial por firmas privadas, que é uma coisa muito complicada de se organizar a partir da documentação que existe em Portugal. Não é impossível depois de meados do século XVIII, como o Jorge Pedreira já demonstrou, mas antes do meados do século XVIII isto é tudo muito complicado. Outros temas que têm mais a ver com a vida do cotidiano, com o papel das mulheres, com correspondências privadas, tudo isto são corpos documentais que normalmente na Europa do Sul estão organizados ou de forma insuficiente ou não estão abertos ao público em geral. Em segundo lugar, a questão de perspectiva. O facto de, no caso da Bélgica e da Holanda, ambos os países terem tido uma história bastante importante em termos de atividade marítima e de expansão económica durante o período moderno e mesmo durante o período medieval ou tardo-medieval para o caso de Antuérpia, aquilo que se passa é que existem bibliotecas privadas e existem fundos privados que foram ou depositados nos arquivos públicos ou, de outra forma, comprados pelos arquivos públicos e que nos dão uma perspectiva totalmente diferente, desde a forma como as pessoas viviam no cotidiano, na sua vida privada, assim como nas suas funções públicas. E podem pensar em arquivos escritos, mas podem também e devem pensar em arquivos pictográficos, sejam quadros, sejam cultura material, todo o tipo de possibilidades estão abertas, e porque quando se fazem as pesquisas nestes arquivos aparecem todos os materiais, portanto também os materiais não escritos, a complementaridade metodológica de uma investigação é muito, muito interessante de se fazer. Este tipo de arquivos no estrangeiro dá-nos também a possibilidade de fazer outras perguntas historiográficas que nós normalmente, devido à dificuldade de se conseguirem determinados materiais em Portugal, não conseguimos fazer. Perguntas do foro comparativo. É possível, por exemplo, comparar nações mercantis em Antuérpia, ou em Amsterdão, ou mesmo em Roterdão? Sem dúvida, é possível. A documentação está lá. E a documentação é variada, não são só os notariais, há documentação privada, há documentação institucional. E toda esta documentação pode ser encontrada através de um search engine, não é? De um instrumento em linha que vos dá acesso mais ou menos facilitado a toda esta documentação. Das acessibilidades e comunicação entre o investigador e o arquivista, o investigador, os arquivos, os museus e as bibliotecas, já falei um bocadinho, portanto não vou insistir nesse ponto. Também já disse alguma coisa sobre a complementariedade das fontes que se podem utilizar, portanto, desde a palavra escrita ao documento escrito, à imagem, à cultura material, mas também à utilização de bases de dados com overviews, com vistas panorâmicas de 300, 400 anos sobre um determinado desenvolvimento histórico, em que dá para contextualizar a nossa própria pergunta e a nossa própria investigação. Isto quer dizer que a visão científica destes arquivos, particularmente nestes dois países, é uma visão de que os arquivos têm que servir a ciência, e neste aspecto, tanto os académicos como esta ideia do citizen science, da pessoa interessada que também quer participar na construção histórica, mas também no debate público, especialmente em questões que têm a ver com o passado colonial. É extremamente importante que os arquivos estejam abertos para que as pessoas possam, de facto, fazer pesquisa sobre a sua própria história. Pensem, por exemplo, no valor acrescido que existe para se poderem, por exemplo, para se conseguirem traçar linhagens de pessoas que são escravos libertos ou que tiveram
portanto, uma contribuição significativa para a construção de sociedades coloniais. Isto é a minha investigação, portanto, isto é o que eu conheço melhor. Mas existem, obviamente, outras possibilidades. Portanto, eu começo então pela Bélgica. Normalmente, estes países têm uma organização mais ou menos semelhante em termos de estrutura de bibliotecas. Há uma biblioteca real central. Depois, cada instituição universitária tem uma biblioteca com uma coleção de reservados, especialmente as mais antigas, portanto, Louvain ou Leuven, Rent e Antuérpia têm grandes coleções de manuscritos que se comparam à dimensão dos reservados da nossa Biblioteca Nacional em Lisboa. Portanto, isto não são coleções pequenas. E depois existem bibliotecas particulares que podem estar nos municípios, podem estar em fundações particulares, mas o facto de se encontrarem em instituições privadas normalmente não quer dizer que estejam fechadas ao público, que isto é importante. Vou-vos dar o exemplo da Biblioteca, da Koninklijke Bibliotheek van België, ou Bibliothèque Royale de Belgique. Portanto, esta é a Biblioteca Central. O website da KBR. Tem o museu da biblioteca propriamente dita, como na Biblioteca Nacional, mas para os medievalistas. Eis-vos este exemplo, isto só para vos... Isto é só, de facto, um dos exemplos que se vocês clicarem, podem, de facto, fazer browse dos manuscritos. E a maior parte destes manuscritos, isto vai demorar um bocadinho, mas vão ter que acreditar em mim, estes manuscritos estão todos online. Portanto, para quem está a dar aulas e gostaria de alguém que fizesse uma tese de mestrado, mesmo uma tese de bacharelato, um trabalho pós-graduação, a documentação está disponível. E como está disponível online, portanto, se vocês carregarem nestes itens todos, vocês podem de facto ver. Há documentos em latim, há documentos em francês, há documentos em alemão ou em Niederdeutsch. E têm a parte do documento, que é a parte escrita, têm as iluminuras, como medievalistas, vocês sabem isto melhor do que eu. Portanto, há todo um tipo de trabalho que pode ser feito. Utilizando, por exemplo, um destes volumes, não é? E compará-lo com um documento que exista em Portugal, não é? E como pode ser acedido online, não é? E para quem não tem cartão da biblioteca, a maior parte destas coisas estão, de qualquer das maneiras, abertas, mas alguns destes documentos têm que ser acedidos com o cartão da biblioteca. Se vocês mandarem um e-mail para a biblioteca, vocês podem adquirir esse cartão online e terem os acessos via online. Muitas destas bibliotecas não custam, não têm qualquer tipo de contribuição, outras têm uma pequena contribuição. Portanto, isto é o primeiro exemplo. Agora vou para trás, e já que estamos a fazer o sharing, agora vou-vos mostrar outro tipo de pesquisa que pode ser feita na biblioteca. E isto é aquilo que, de facto, é extremamente interessante. É se imaginem que estão a fazer uma investigação sobre Angola. Aparece todo o tipo de possibilidades, desde documentação do século XVIII, impressa, assim como documentação às quais nós não temos acesso em Portugal. A vantagem de alguma desta documentação é que, se for pedida,
pode ser digitalizada de forma gratuita, que é uma coisa que a Biblioteca Nacional em Lisboa não faz. Vou-vos dar outro exemplo. Se em vez de um país, vamos lá à nossa Goa, não é? Como eu estava a dizer há pouco, juntamente a tudo aquilo que nós já conhecemos, que é produzido em Portugal, que nós conhecemos dos nossos colegas, temos também documentação que diz respeito a coleções de museus, como vocês podem ver aqui, que estão nas coleções, neste caso, na Bélgica. Deixo-vos, por exemplo, esta publicação, Voyage à Moçambique et Goa, la relação de Jean Moquet, é uma coisa que foi publicada por Janira Couto já há algum tempo, mas que, na verdade, é quase impossível de se aceder a isto em Lisboa, e aqui simplesmente pode ser acedido online. Se não querem trabalhar um tema que é geográfico, mas, por exemplo, estão interessados num determinado autor, têm também acesso, por exemplo, ao nosso amigo Isaac de Pinto, filósofo, economista, talvez um dos primeiros economistas portugueses, claro, da nação portuguesa de Amsterdão, um judeu sefardita, e têm, de facto, os seus escritos online. Como veem, podem simplesmente baixá-los aqui. Não é? E em várias línguas também, como vocês podem ver. Já que estamos numa de... passamos agora aos museus. Existem imensos museus na Bélgica, como vocês provavelmente sabem. Para mim, há um museu que é extremamente interessante do ponto de vista etnográfico, que é o Museu da África, em Tervuren. E, durante anos a fio, o curador do museu não se dava muito bem com a ideia de abrir o museu ao público. Não um museu propriamente dito, mas os arquivos do museu. Porque tinha bastante medo daquilo que poderia ser, que poderia acontecer quando parte daquele arquivo fosse aberto. Neste momento há um novo curador no museu e o arquivo está absolutamente aberto à consulta de toda a gente. Aquilo também que é muito interessante em Tervuren é que há um museu que tem uma parte de investigação e existem vários investigadores convidados que se encontram disponíveis para dialogar connosco quando estamos a fazer a nossa própria investigação. Gostava de vos, de facto, deixar ver um pouco como é que o museu está organizado. Há a divisão de Cultural Anthropology and History, tem os arquivos, e nos arquivos tem o fundo documental, os vários fundos documentais, portanto, é pick and choose, é aquilo que vocês quiserem. Portanto, se abrirem, têm as várias definições, mas aquilo que é mais interessante é que, se abrirem as coleções, que é daquilo que nós não temos normalmente na Europa do Sul, que são das documentações mais privadas, acontece isto. Se repetirmos, portanto, a procura, e aqui estamos dentro de uma coleção específica, que é das companhias, não é?
aparece-vos tudo aquilo que existe sobre Angola, sobre o Katanga, sobre Santo António do Zaire, etc, etc. Documentação que começa no século XVIII, que vai até o século XX. Tem duas ou três cópias de documentação do século XVII. E tudo isto portanto, esta pesquisa dá-vos uma lista da documentação sobre Angola que existe na coleção inteira. Portanto, isto não é numa coleção, é no conjunto inteiro do arquivo. Portanto, vocês podem ver que existe documentação nos arquivos do Henry Morton Stanley, existem nos arquivos particulares, propriamente dito, na coleção de René Delville. Existe documentação também, por exemplo, na coleção de Charles Calavar, e isto, obviamente, sem que tenha que se fazer a pesquisa coleção por coleção, não é? Que isto é a grande vantagem, de se fazer a pesquisa desta forma. E isto é, obviamente, a coleção dentro do museu. Depois, obviamente, existem os arquivos. Vamos passar à PowerPoint outra vez. Os arquivos propriamente os arquivos mais gerais, que são arquivos que foram criados como tal e não estão associados a museus. Neste caso, a Bélgica tem um arquivo central, que é um arquivo de Estado. A maior parte dessa documentação até ao século XVIII está em francês, e sim, há um erro ortográfico na minha PowerPoint. E depois existem os arquivos locais, que são normalmente arquivos urbanos. Portanto, todas as cidades, especialmente na parte flamenga, têm arquivos absolutamente excepcionais. Bruges, Brugge, Antwerpen, Rent, também o arquivo de Leuven, de Louvain, é muito interessante devido à universidade propriamente dita como instituição. Portanto, se vocês forem ao Felix Archive, o sistema é exatamente o mesmo, os motores de busca são extremamente interessantes porque vos vai fazer vai-vos dar as coleções de facto que interessam ao investigador português. Portanto, penso que neste momento conseguem ver o website e, portanto, aquilo que eu tipei foi simplesmente a feitoria portuguesa, portanto, a nação portuguesa de Antuérpia, que é uma temática que penso que toda a gente conhece, e cá estão os fundos todos da comunidade, dividido por tarjetas cronológicas, portanto, fáceis de se consultar, e depois, mesmo documentação notarial avulso ou noutros arquivos privados sobre membros da comunidade. E isto é só um exemplo de como uma pesquisa geral não só vos dá a entrada na comunidade portuguesa, mas também aos membros da comunidade. Portanto, agora imaginem o que é que acontece se vocês começarem a tipar nos motores de busca nomes de indivíduos, portanto, de pessoas individuais que possam estar relacionadas com a comunidade ou fora dela. Portanto, dependendo um bocadinho do que estamos interessados naquele momento. E para vos mostrar que as coisas mais exóticas conseguem ser as coisas mais exóticas destes motores de busca, nós temos uma coleção da feitoria portuguesa de Antuérpia na Torre do Tombo. Portanto, agora imaginem o que é pôr essa documentação ao lado desta. Também aqui temos por exemplo,
temos estes 2 documentos que são absolutamente fantásticos. Isto é um processo da Alfândega de Goa contra uma frota que vem da companhia da East India Company of Ostende, portanto, a Companhia Geral das Índias Orientais de Ostende, portanto, a Alfândega de Goa move um processo contra a frota que vem de Ostende, e isto são as cópias desse processo. Portanto, isto é documentação que não há em Goa, que não há em Lisboa, e que, de facto, diz muito de como, de facto, a Alfândega de Goa, de facto, funcionava. E isto é um processo que tem cerca de 200 fólios. Mas também existem cartas, se olharem para este item de Pondicherry, Tranquebar, Goa, Briven. Briven são cartas. Isto são as cartas que circulavam entre Pondicherry francês, Tranquebar dinamarquês e Goa portuguesa. E quando se olha para estas cartas que circulam entre pessoas diversas, incluindo o vice-rei e o diretor da companhia dinamarquesa em Tranquebar, aquilo que se denota é quase que a formação de uma aliança local entre os franceses, os portugueses e os dinamarqueses para fechar a entrada dos ingleses em Madras e a progressão da VOC no Ceilão. Isto é uma documentação que, obviamente, é quase impossível de se encontrar nos arquivos portugueses, e é, de facto, e está no arquivo em Antuérpia. E posso-vos explicar porquê, se alguém estiver interessado, mas, portanto, encontra-se tipos específicos de documentação que penso que as pessoas nem sequer imaginam que estes fundos poderão ter. Neste momento, estes motores de busca ajudam muito porque dá-nos a sintetização de onde é que a documentação está e dentro de que coleções, dentro de que arquivos. Daqui a pouco já vos mostro para o caso holandês. Há uma figura na história de Portugal, penso eu, que é totalmente obscura, que é o desgraçado do Dom Manuel, que é filho do prior do Crato, que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu ao homem. E o senhor casou-se na Holanda com a filha do Stadhouder, e a documentação do homem está aqui toda. Ele casa por segundas núpcias em Bruxelas, morre em Bruxelas, mas o grande manancial da documentação sobre Manuel, príncipe de Portugal, filho do prior de Crato, não é? Está de facto todo na Holanda, e também o que é muito interessante no caso dele é que se vai converter ao protestantismo para poder casar, e aquilo vai correr tudo muito mal, porque isto é uma telenovela mexicana, mas há muito pouco trabalho feito, por exemplo, sobre o senhor e sobre, de facto, as relações que ele teve com a Holanda e, acima de tudo, a influência que ele teve no despoltar da guerra e da expansão holandesa para desafiar um bocado o Filipe II. Ele fala de Haia. E, portanto, é uma figura um bocado obscura, mas é um tipo que chegou a um ponto que tinha uma influência absolutamente fenomenal nos círculos em Haia, de finais do século XVI e de princípio do século XVII. Morre já nos anos 30 do século XVII em Bruxelas. Mas já vos mostro como é que é possível, portanto, encontrar uma figura absolutamente obscura na documentação central e na documentação mais variada na Holanda, e que, de facto, ainda ninguém fez trabalho. A documentação dele está em português ou em francês. Portanto, não, é o tipo de questão que, para mim, é sempre essencial. A língua aqui não interessa e, neste caso, a paleografia está muito bem definida. Tal e qual como na Bélgica, as bibliotecas na Holanda estão organizadas por uma Biblioteca Real Central, em Haia, a Koninklijke Bibliotheek Den Haag, KB. As bibliotecas universitárias, mais uma vez, as maiores universidades na Holanda têm imensa documentação, desde manuscritos a coisas absolutamente raras,
e muitas vezes o único exemplar está contido nessa biblioteca. A de Leiden é um dos exemplos, a de Utrecht, particularmente interessante para os fundos católicos. A biblioteca da Universidade de Amsterdão é absolutamente fenomenal no que respeita a papéis e manuscritos da comunidade judaica. Existem, junto às bibliotecas universitárias e as bibliotecas locais, portanto, dos arquivos locais, as bibliotecas privadas. Obviamente, estando a falar sobre Portugal, não pude deixar de trazer a Livraria Montezinos, porque de facto é uma coisa absolutamente fantástica. E é uma coleção que os investigadores portugueses, por uma razão ou por outra, não utilizam, quando está tudo online. Parte da documentação, obviamente, está em hebraico, mas a maior parte das coisas que lá estão está em português. Eu já vos mostro a Bet Haim, portanto, a biblioteca Montezinos, que foi, portanto, Es Haim, que foi incluída na Bet Haim, que era a sinagoga portuguesa. Também, como na Bélgica, os museus têm grandes coleções de manuscritos, portanto, de arquivos físicos. O interessante do Rijksmuseum em Amsterdão é, se vocês precisarem de infografia, portanto, tudo aquilo que seja ilustrações, podem utilizar, mesmo para publicação, desde que seja uma publicação científica, podem utilizar a maior parte dos fundos do Rijksmuseum de graça, não têm que se pagar direitos. No Scheepvaartmuseum em Amsterdão, que é o Museu Marítimo de Amsterdão, há uma coleção inteira de manuais de navegação em latim e em português e livros de matemática, desde o século XV até ao século XX, em português. Ninguém que eu saiba tomou conta destes fundos. Desculpa, Cátia, no Reich ou no outro? No Scheepvaartmuseum, no Museu Marítimo. Ok, obrigada. É o que está é a documentação que está no Crown Collection. E aquilo que é interessante é que o museu, por exemplo, o Museu Marítimo de Amsterdão, dá fellowships de 1 ano, portanto, bolsas para as pessoas fazerem pesquisa nos fundos do museu. A única coisa que eles demandam é que a pessoa publique um artigo ao fim da sua estadia em peer review e que entregue uma cópia ao museu. Também existe o Museu Marítimo em Roterdão. O Museu Marítimo em Roterdão tem uma grande coleção, mas é normalmente mais para as pessoas que estão interessadas no século XVIII, XIX e XX. Portanto, por exemplo, tem uma coleção absolutamente fantástica de plataformas offshore e de técnica que tem a ver com as plataformas offshore, e é uma coleção que é utilizada muitas vezes por pessoas que estão a fazer, por exemplo, Environment History, História do Ambiente. Os arquivos na Holanda, muito semelhante à Bélgica, tem um arquivo central, que é o Arquivo Central da Haia, National Archive Den Haag. Depois, seguindo a divisão administrativa já vinda do período moderno, existem os arquivos provinciais. Cada província tem um arquivo. E nos arquivos provinciais mais extraordinários há documentação sobre Portugal. Eu só assinalei o de Groningen, porque o governador de Groningen, sob a administração espanhola, era um português. A coleção privada do senhor está no Arquivo Provincial de Groningen. Sob o nível provincial existem os arquivos locais, que são arquivos de cariz urbano, normalmente. Portanto, todos os portos na Holanda têm um arquivo. Portanto, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Vlissingen, Middelburg, Veera. Veera é um porto medieval com um staple market para os produtos escoceses que começa já no século XIII. Dort, portanto, em Dordrecht. E, claro,
o arquivo de Amsterdão, que penso que é o mais conhecido. Juntamente a estes arquivos, a estas bibliotecas e arquivos, porque aquilo que é interessante é que todos estes arquivos também têm bibliotecas associados, existem os institutos reais da KNAV, portanto a KNAV é, se vocês quiserem, a Royal Society, não é? Holandesa, e todos estes institutos têm eles próprios coleções de arquivos, especialmente o International Institute of Social History, International Institute for Sociaalgeschiedenis, em Amsterdão, especialmente para os contemporanistas que estão interessados em fazer pesquisa sobre movimentos sociais, falta uma palavra em português, as trade unions. O que é que são trade unions? Os sindicatos, o desenvolvimento de sindicatos, de movimentos de extrema esquerda e de extrema direita, processos de descolonização. Eles têm uma das maiores coleções sobre os expatriados das ex-colónias portuguesas, portanto, os terroristas, os homens que lutaram no mato, do PAIGC, do MPLA, da FNLA, da UNITA, da Frelimo. As coleções destes homens estão no ISREI. Tinham comitês holandeses de apoio aos movimentos de independência nas ex-colónias portuguesas. Angola Comitê, de Moçambique Comitê, de Cabo Verde Comitê. Todos estes arquivos estão no ISREI. São arquivos fantásticos porque têm, desde manifestos escritos, a fotografia, música, diários dos homens de mão do Amílcar Cabral, por exemplo. O Olden Roberto, quando esteve em Amsterdão. Portanto, toda esta gente veio como refugiados. A um dado momento são aceitos e são retornados às colónias com uma mão cheia de dinheiro das organizações de esquerda na Holanda para resumirem as lutas contra o exército colonial português. São arquivos que não são nunca explorados, portanto, há uma parte do arquivo gráfico que está em holandês, porque era para fazer campanha para angariar fundos para estas lutas, mas o core destas coleções estão em português. Inclusivamente há poesia nunca antes publicada de alguns dos grandes generais, que foram mais tarde grandes generais, tanto do MPLA como da UNITA. E, portanto, há filmes, pequenos filmes do mato, de como é que o MPLA, por exemplo, fazia educação ou indoutrinação, como se quiser, de como é que se recrutava homens para o MPLA. E estes vídeos eram feitos em Amsterdão e depois eram mandados para o mato, para o Mayombe e para outros sítios, não é? Portanto, coisas de facto muito extraordinárias e para o período contemporâneo. Posso-vos mencionar, por exemplo, o trabalho do nosso colega em Lisboa e agora professor associado em Coimbra, do Miguel Bandeira Jerónimo, se baseia algum do trabalho dele exatamente nestas coleções do ISRE, que vale de facto muito a pena visitar, especialmente para os contemporanistas, e mesmo para quem trabalha o desenvolvimento do trabalho e da formação, por exemplo, de produção agrícola em Angola. Portanto, há uma definição das fazendas, das plantações no século XIX, especialmente para o café e depois para a borracha também. E por fim, existe também aquilo que vos falei, o acesso a Big Data online, seja de informação qualitativa, seja de bases de dados absolutamente gigantescas com informação sobre tudo. Ora bem, isto é a Biblioteca Real de Haia. No caso holandês, vocês podem encontrar sempre a versão holandesa e a versão inglesa, portanto, os meus settings estão sempre em holandês, mas não se impressionem se vocês tiparem Lisboa ou Lisbon, sai tudo à mesma. E
se nós selecionarmos o ano de publicação primeiro, quero-vos mostrar uma coisa um bocadinho interessante, que já agora vocês veem. Se vocês olharem para esta lista, aquilo que vocês veem é a documentação tanto em espanhol, como em italiano, como em holandês, como em português. Obviamente esta versão do António de Sousa de Macedo existe em Lisboa, mas encontram também online, encontram cartas sobre determinados temas, assim como encontram fotografia. Certo? Portanto, e depois os íconezinhos mostram o que é. Portanto, livrinho, uma descrição. Este é documento, fonte principal, carta e fotografia. Portanto, mesmo que não se leia holandês, dá para... E aqui está uma coisa um bocado estranha, que é este número 451, que é a relação da chegada das armadas à Bahia, a quando, portanto, isto é a primeira armada que é mandada para a Bahia, quando os holandeses chegam para a defesa da Bahia. Esta descrição é uma descrição de que existe um sumário na Biblioteca Nacional de Lisboa, mas que o original está em Haia. Está aqui. Existe cartografia também. Bom, isto só para vos dar uma ideia. Que se forem também pelo livro, portanto, pela lista toda, então percebem que a riqueza da documentação é imensa. E depois há as coisas mais avulsas, como esta descrição, a primeira parte da descrição da Crónica de Sester, do Bernardo Brito, que penso que é algo que os colegas conhecem mais ou menos bem. Agora queria-vos mostrar então aquela anormalidade que para mim é até um certo ponto um pouco uma anormalidade, porque eu própria fui confrontada com este senhor. Portanto, isto é o website da Biblioteca de Leiden. E quero-vos mostrar o que é que existe então sobre o Dom Manuel, o filho do Dom António Pereira do Crato. Portanto, peço-vos desculpa. Portanto, se vocês virem esta lista, que está, portanto, na Special Collections, que é aquilo que antes, talvez, a ANMI ainda se lembre, mas chamava-se antes DUSA Kammer, portanto, é as Special Collections em Leiden. Portanto, temos uma descrição com um quadro do senhor, temos uma declaração escrita por Dom Manuel ele próprio sobre a razão pela qual se vai converter ao protestantismo, e temos depois a tradução desta versão em francês para holandês, como vocês podem ver aqui.
Aquilo que é interessante é que isto podia ser uma total raridade. Mas se nós formos à procura do senhor noutros arquivos e noutras bibliotecas, ele aparece. E vou-vos mostrar a seguir, ele vai-nos aparecer mais tarde, noutro setting. Portanto, não se esqueçam do Dom Manuel. Agora a Biblioteca Hetzheim, Biblioteca Montezinos, ou a Livraria Montezinos, como é conhecida na gíria em Portugal para quem trabalha cristãos novos. Ora, se vocês virem isto, só as fotografias são absolutamente fantásticas. Se puderem vir, sugiro de facto que venham fisicamente, porque o edifício é absolutamente extraordinário. Trabalhar dentro do edifício, porque isto também é outra característica dos Países Baixos, é que se trabalham dentro destes edifícios, isto não está fechado ao público, portanto, é wear and tear, pode-se utilizar, pode-se degustar, e de facto ler um destes manuscritos dentro deste edifício é outra coisa do que lê-los online, portanto, se tiverem a possibilidade, devem, até por uma questão monumental, é absolutamente fantástico, e esta coleção pertence aos fundos da Unesco. Vocês, se carregarem aqui, vão ver, portanto, vários manuscritos. Os manuscritos estão divididos por temáticas, como vocês podem ver, em inglês, mas eu vou-vos selecionar aqui 2 ou 3 coisas que eu acho que são muito, muito interessantes, só porque são um bocadinho out of the box, são um bocadinho quirky. Ora bem, quero 48A. Assim. Onde é que ele está? O 48A. O número 26. Onde é que ele está? Cá está ele. Como vê em espanhol, não é? Livro dos acordes. E depois, para quem não lê espanhol e para quem não lê hebreu, tem um sumário absolutamente detalhado e extremamente bem feito. Portanto, quem fez os sumários foi uma pessoa de grande qualidade científica. E aquilo que é muito interessante portanto, se nós carregarmos no manuscrito, o manuscrito aparece todo. Certo? E aquilo que é muito interessante é que nós temos o plano da sinagoga. Portanto, havia 3 sinagogas sefarditas em Amsterdão que vão ser integradas nos anos 40. E este é o plano que se fez de como é que a sinagoga, com estas 3 comunidades, teria de funcionar. Então, isto é a discussão escrita do porquê e do porquê não. Portanto, quem tem história da arquitetura, a história da arte, portanto, não precisa de ser uma pessoa que trabalhe sobre os cristãos novos ou a comunidade judaica para ter interesse neste tipo de documentação. E como vêem, isto é lindinho de se ler. Isto é fácil. Não tem problema de paleografia. Certo? Isto é a parte da organização da comunidade. Portanto, alunos de mestrado que estejam interessados. Depois tenho eu só vos estou a mostrar, em hebraico há muita coisa, mas eu gostava de vos mostrar, penso que é este, o 48E, que a comunidade também escrevia muitas peças de teatro e portanto, tinha uma produção artística muito interessante. Já estamos lá quase.
48 é 39. Penso que é este. Este é o processo, esta é a sentença do António Vieira, da Inquisição, que está aqui toda. E aquilo que é muito interessante é que isto é portanto, é uma cópia feita da sentença da Inquisição. Se vocês compararem esta sentença do processo do Padre António Vieira, de 1667, com o original, que está em Lisboa, vocês vão ver que há uma grande diferença entre estes dois documentos. Interessante o suficiente, nunca ninguém se dedicou não só a não comparar os documentos, como a perguntar o que é que difere. E qual, de facto, é que é a sentença original. Porque na sentença que se encontra no depósito do arquivo em Lisboa, está marcado por trás do último fólio, cópia. E esta está marcada por trás do último fólio como original. Seria um bocado estranho ter um original de uma sentença de um Tribunal de Inquisição de Lisboa, o original em Amsterdão, na livraria de Montesinhos, e a cópia estar em Lisboa. Mas isto são detalhes, são coisas que para historiador, para mim, pelo menos, acho estas coisas interessantes. Se carregarem, tem a sentença toda. Cá está ela. Está encadernada, foi encadernada já em princípios do século XVIII, está absolutamente legível, nada disto é difícil em termos paleográficos. Gostaria ainda de vos mostrar o 49B. Aqui. O 49B, o 9, que é aquilo que nós poderíamos chamar o princípio de uma telenovela. Portanto, o nosso amigo, este é muito engraçado, porque isto é um estilo de um livrinho que é retangular, não é um livro A4, como vocês podem ver da imagem. E o título é Caso de David Curiel com o alemão em Vite da Risson do ano 1588. Isto, obviamente, é o calendário judaico. E se vocês puserem a ler, o que é isto? Isto é um tipo que simplesmente é atacado na rua. Portanto, o desgraçado do David foi atacado na rua por um homem que ele declara como sendo um alemão, não fazendo ideia de quem seja, e a partir daí o David vai nos contar uma história absolutamente macabra de integração, exclusão, como é que a comunidade é vista pela sociedade envolvente em Amsterdão, como é que a comunidade se vê ela própria, como é que o David vê a comunidade, como é que a comunidade vê o David. Portanto, há aqui um documento ergo que tem imensos níveis de análise possível, a que ainda ninguém se dedicou a sério. Foi escrito como uma parábola, como uma piada, quase uma crítica social à comunidade propriamente dita, personificada aqui pelo nosso David. E se vocês chegarem ao fólio 5 ou 6, é assim, eu não me paro de rir cada vez que leio isto. Portanto, isto é muito, 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 muito interessante. E foi escrito para ser um monólogo para um teatro. Portanto, isto foi feito para ser parte de uma arte performativa. E a forma, inclusivamente, como está encadernada, foi feita para ser estudada por um ator e não para ser arquivado como um livro. Portanto, são curiosidades. E, claro, obviamente que tudo isto anda à volta do roubo de diamantes
e de que lhe bateram e que lhe roubaram os diamantes e que depois ele não pode pagar. Isto é um bocadinho Don't Forget to Call Saul na Netflix. Portanto, isto é o estilo isto dava para uma série de Netflix. Mas foi feito para isso mesmo. Se forem aqui abaixo, os arquivos. Isto é o arquivo central da AIA. E agora cá vamos a estes instrumentos absolutamente fantásticos de pesquisa. Vamos então ver uma coisa que é estranha, porque, especialmente da documentação da África, eu gosto sempre de dar o exemplo da África, porque a documentação da África é esparsa em Portugal. Mas aqui, como vocês podem ver, se vocês tiparem Angola, o que é que acontece? Aparece-vos o inventário dos Estados Gerais, e depois aparece-vos o detalhe, quais são os documentos em que aparece informação sobre Angola, dentro desta coleção inteira. Há um relatório destes comissários, que são comissários no Brasil holandês, sobre as negociações entre os portugueses e a IVC no Brasil, em Angola e em São Tomé. Há um relatório do capitão Peter Claassen Ruyssen, de Roterdão, que foi com o seu navio dentro de uma frota maior à Ilha de São Tomé, à Guiné e Angola. E como vocês veem, este documento é de 13 de novembro de 1598. Isto são as primeiras frotas particulares que vão à África Portuguesa, vindas de Roterdão e da Holanda. Temos mais tarde, já em São Paulo de Luanda, quando das negociações entre a República de Portugal sobre a ocupação de Angola, mas também tem depois, por exemplo, a documentação da companhia da VIC, inclusivamente descrições de Angola, várias. Estas não são únicas, mas há várias. Noutras coleções, temos de coleções mais tarde, mais uma vez, descrições do tráfico de escravos de Angola para o Caribe. Sabe-se muito pouco sobre. De coleções particulares, neste caso da família Rademacher, porque a família Rademacher teve um administrador em Angola em meados dos anos 40. Cá está. E assim por aí fora, não é? Temos outra família, isto é um arquivo da família Schwirtz, também eles estiveram envolvidos na administração em Angola. E, portanto, isto é Angola, que é aquilo que nunca ninguém encontra nos arquivos, porque a África é uma coisa muito complicada. Portanto, eu fui ao exótico para... E aquilo que, mais uma vez, quero salientar é o facto de estes motores de busca aparecerem com tudo o que se encontra dentro do arquivo, certo? Inclusivamente cartas do Pedro César de Neves, vindo já no tempo em que ele estava no Rio Bengo, para o administrador Newland, que estava naquela altura na África do Sul. Portanto, já havia contactos entre os administradores portugueses que estavam no Bengo com os administradores holandeses que estavam na Cidade do Cabo, naquilo que mais tarde se torna a Cidade do Cabo. Assim como existe documentação para o período mais tardio, não é? Portanto, temos aqui, por exemplo, decisões que têm a ver já com a independência de Angola, em 1975, portanto, o reconhecimento de Angola e de como é que a Holanda vai ajudar no estabelecimento do país já independente, não é? Portanto, depois tem o estabelecimento das relações diplomáticas. Como vocês veem aqui, o apoio do Estado holandês ao Angola Comité, portanto, isto são os homens que estão refugiados em Amsterdão. Portanto, porque a Angola Comité incluía também moçambicanos.
Portanto, isto é só para vos dar, e portanto, como vê, nunca mais acaba a lista de coisas sobre Angola que existem dentro do arquivo central de Haia. Isto não tem fim, certo? E quem diz Angola, se vocês tiparem Batalhão 32, que são os Buffalo Platoons que ficaram em Angola depois da descolonização, que são das tropas sul-africanas, a documentação está aqui. Pode ser encontrada aqui. Portanto, é um detalhe, é por unidade militar, é por nome de pessoa, é por área geográfica, etc, etc, etc. Agora, quero partilhar convosco, então, os dados do arquivo em Amsterdão. Vamos lá, então, aos notariais, aos transcribos. Vocês estavam tão entusiasmados, cá estão eles. Portanto, se nós formos para arquivos, aos inventários, aparece-vos, se nós pusermos aqui o número do arquivo, portanto, se vocês lerem isto tudo por aqui abaixo, certo? São os arquivos todos, das famílias, das organizações que estão dentro do arquivo, certo? E se vocês virem, cada arquivo tem um número, Toegangsnummer, certo? Eu comecei de cor qual é o dos notariais. Se vocês abrirem nos vossos computadores o inventários, o que é que vai acontecer? Vocês vão conseguir descarregar o PDF com o inventário do arquivo todo, por notário, por ano, por tipologia de documentação. Se vocês tiverem o PDF aberto e fizerem Ctrl F para irem à procura, têm que escrever uma coisa que se chama frame de Talen. E frame de Talen quer dizer documentação, portanto, em línguas estrangeiras. Portanto, está indexado tudo aquilo que está em línguas estrangeiras. Portanto, se vocês fizerem isto no PDF, ele vai-vos dar todos os documentos que estão em frame de Talen. Conseguem ler isto? Frame de Talen quer dizer em línguas estrangeiras. Cá estão eles. Olhem eles lindos. Desculpem, mas a minha paixão por isto é muito grande. E este não é muito mau. Portanto, este está em holandês. Certo? E, portanto, o livro está todo digitalizado. Assim como os que estão nas línguas estrangeiras. Mesmo que os que estão em mau estado estão digitalizados. E, portanto, é começar, como veem, este é dos finais do século XVI, e para ti, Joana, há quilos de documentação Ora, cá está. Estão a ver, download aos PDF. Lá está ele. Depois, se vocês fizerem Ctrl F, podem fazer a busca e ele dá-vos os que estão em línguas estrangeiras. Cá está ele. E este é muito interessante porque, assim, isto jamais, acho que isto só se vê, e isto é que faz os belgas e os holandeses, de facto, muito diferentes do resto do pessoal, é que isto, na Torre do Tombo, não vem à leitura. Está danificado, morreu. Pois aqui nada morre. Está disponível. Joana chora que este está em italiano. Cá estão eles. E desgraçado, porque este notário ardeu-lhe a casa. O que não está destruído pelo fogo foi destruído para a água. Então o que é que eles resolveram fazer? Literalmente, não sei se existe alguém entre vós que seja conservador, cortaram a documentação, portanto, deslocaram a parte da documentação que estava irreconhecível e digitalizaram o resto. Nada disto vinha à leitura antes. Neste momento está disponível.
e lê-se muitas coisas. Muitos destes documentos é possível reconstruir o que lá está. Pronto, e vou fechar o espetáculo, que é para vos mostrar as últimas duas coisas. Mas, portanto, querem arquivos notariais sem terem que discutir com as senhoras do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, se há acesso, eu aconselho-vos a irem pelos volumes dos Frame de Talent, porque tudo aquilo que está em Frame de Talent está em italiano, francês e português. E espanhol. Good luck. E o manancial da documentação é de tal maneira, desde testamentos a compras, vendas, contratos de frete, seguros, hipotecas, é aquilo que vocês quiserem, dá para fazer tudo e um par de botas. Obviamente, o outro manancial que aqui está dentro, que eu sei que os colegas normalmente gostam muito, é este, e depois paro com o arquivo, que é o arquivo do PIG, do Porto Reis Israelis Remente, portanto, que são os sefraditas. Né? Cá está ele. A maior parte da documentação está em português, o que não está em português está em espanhol, e o que não está em espanhol está em... portanto, está em... e cá está, a maior parte da documentação está simplesmente online. Nunca ninguém fez um estudo com pés e cabeça, um estudo institucional, old-fashioned, António Espanha, de como é que funcionava a comunidade, porque há 3 comunidades, não é? Neve Shalom, a Bet Israel e a Bet Haim. Nunca ninguém agarrou nisto com unhas e dentes para trabalhar as questões das fintas dentro das comunidades, ou a Sociedade das Donzelas, de dotar, portanto, bom, deixo um repto para aqueles que... E depois tem arquivos privados que estão dentro das coleções da comunidade propriamente dita. Para além disso, cada judeu português tem uma coleção própria da família que está, podem procurar nos índices, portanto, os Nunes da Costa, os Belmonte, os Schwarz, toda a gente tem arquivo próprio. E antes que o Flávio me mande calar, que eu sei que tenho que me calar a um dado momento, quero-vos mostrar uma coisa muito curiosa, é que eles não só estão a brincar com os transcriptos, como também estão a brincar com o pôr online todo o tipo de coisas que nós nem sabemos tão pouco que existem. Isto estamos num dos institutos reais, que é o Aurens INRE, Official Letters of the United East India Company, Open Resource, Digital Verge, e cá vamos à procura, então, de Goa. E cá aparece as referências a Goa, nas versões transcritas das cartas dos governadores de Batávia, dos governadores da VOC em Batávia, para casa. Certo? Aquilo que este sistema também faz, se nós formos à procura de Moçambique, e é agora que vem o transcribes outra vez, o sistema foi treinado não só para encontrar Moçambique, mas dá-nos as variações que os holandeses utilizavam para Moçambique. Moçambique, Moçambique, Moçambico, Moçambique e Moçambique. Portanto, se vocês procurarem por estas variações, encontram toda a documentação, todas as referências nas cartas durante 300 anos dos governadores de Batávia sobre Moçambique. Um dos homens mais famosos na Holanda, porque foi secretário de Estado e porque viveu montes de anos e tem uma coleção de cartas privadas imensas, é o Constantijn Huygens. As cartas dele também estão online.
E aquilo que é muito engraçado é que se nós formos às cartas do Constantijn Huygens, está aqui a descrição do senhor, se nós tiparmos Portugal, o sistema vai nos vomitar, literalmente, tudo aquilo que tem a ver com Portugal nas cartas do senhor. Inclusivamente, as cartinhas estão aqui, como vocês podem ver, é só clicar, estão transcritas, como vocês podem ver. Portanto, há o original, há o transcrito. E cá está o desgraçado Dom Manuel. Cá está eu. E a senhora que aqui está, a Eleonora, é a esposa do Dito, a filha do Maurits de Nassau. Dom Manuel, príncipe de Portugal, Dom de Delft. Cá está. Cá está. Também da Ana Luísa, princesa de Portugal. E vou parar de andar com o cursor para baixo, mas as cartas não acabam mais. E se vocês continuarem a tipar o nome do homem nestas coleções do Huygens todas, o homem continua a aparecer, e as irmãs, e o irmão, e a sobrinha. E, bom, isto só para vos dar uma ideia. E vou terminar, porque de facto tenho que me calar. Vou-vos mostrar então uma grande database. Não sei se há historiadores de história económica no grupo, mas o Clion Infra é uma das maiores datasets do mundo. Foi criada sob a alçada do Ian Langton Sonnen, utilizando todo o tipo de tecnologias, que é sobre os índices de igualdade no mundo. Têm dados para todo o lado, portanto, vocês podem ver várias linhas de questões, vários períodos, várias tabelas com vários períodos, mas também têm as divisões geográficas. E, portanto, se vocês agarrarem e resolverem que vão... Isto foi um grande projeto colaborativo. O Jaime Reis e o Nuno Palma contribuíram com alguns dados para aqui. Se abrirmos para Portugal, não é? Aquilo que é muito interessante é que aparecem os gráficos, o GDP per capita, a população, a altura das pessoas, income inequality, blá, 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 blá. Mas, acima de tudo, o que é interessante, especialmente para quem está a fazer teses de doutoramento e teses de mestrado, onde a pesquisa original é muito, 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 muito importante, é que dá para vocês fazerem download dos datasets. Portanto, isto tudo é downloadable. Portanto, se vocês carregarem nos sets, isto tudo aparece em folhas de Excel. O que quer dizer que vocês podem fazer não só adições ao que está nas folhas de Excel e criar novos gráficos, como podem definir uma crítica à base de dados propriamente dita. Portanto, isto não é dados em bruto, os dados nas folhas de Excel estão lá. Portanto, consegue-se ver a folha de Excel, consegue-se copiar a folha de Excel, consegue-se trabalhar a folha de Excel. Portanto, isto, vamos de volta, e com isto termino, ao ponto da acessibilidade dos dados e o não ter medo dos dados estarem na rua para serem aumentados, criticados, alterados, etc. E termino aí, tinha que terminar com alguma coisa mais de dados, mas como veem, há dados inclusivamente para os períodos mais, portanto, mais cedo, portanto, a base de dados começa em 1500, portanto, nós temos dados, por exemplo, para Angola, também para o princípio do século XVII, temos para Portugal. Obviamente não temos para todos os itens, mas temos para muitas fatores de análise. Mas que visão
tão abrangente da Idade Média até aos documentos de Angola e de Moçambique mais recentes, que podem servir para tantas investigações e tipo de pesquisas diferentes da história portuguesa, mais do que a história de Portugal em si. Kátia, mais uma vez, muito obrigado. E agora termino só apenas com um pouco de publicidade, que é o segundo seminário será precisamente pela Marília Lopes, que esteve aqui presente até há pouco, sobre percursos de investigação em arquivos e bibliotecas alemãs e austríacos para a história cultural da época moderna, a 9 de dezembro, às 14h30, hora de Portugal. Quem quiser estar presente já tem as interligações disponíveis. Kátia, obrigado. Ora é essa, fiquem bem e um bom almoço. Deus. Obrigada, igualmente.